Chama! Mais um Seracast começando, temas de contabilidade, empreendedorismo, mercado tradicional. Vamos pra cima! E hoje o tema: cultura, pessoas, liderança, RH. Roda a vinheta! E hoje aqui com a VP, a Super VP Girls Power, Carla Martins, minha irmã, na área. Carla, seja bem-vinda. Oi. E Obrigada. ele, Michael na área. Rony, gerente de recursos humanos aqui na área também. Seja muito bem-vindo, Rony. Obrigado, Johnny. Gente, agora nessa animação total, começando o Seracast, nosso terceiro Seracast, bora. Carla e Rony, apresentem-se para o pessoal. Vai lá. Oi, pessoal. Eu sou a Carla Martins, vice-presidente do Serac, irmã do Johnny. Sou formada em marketing, contabilista e sou alta liderança aqui da gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas do Serac e também dos processos. Sou eu que cuido aqui da parte interna do Serac. Oi, pessoal. Eu sou o Rony. Eu sou gerente de recursos humanos estratégicos da empresa, do Serac. Eu sou coaching de formação, sou contabilista, formado em ciências contábeis. Trabalho na área há 18 anos, tenho uma vivência desde o departamento pessoal até a gestão estratégica de pessoas, desenvolvimento humano, com foco realmente em times e lideranças. Excelente. Gente, uma pergunta já totalmente informal, batendo esse papo. O que faz aqui o Serac ser tão diferente em relação ao ecossistema, né? Em relação às pessoas? Porque muitas pessoas que assistem a gente, que ouvem a gente, têm escritórios pequenos, começam a jornada pequena, como o Serac era lá atrás. E a gente aprendeu aqui que o nosso maior ativo são as pessoas. Então, como trabalhar isso nelas? Comecem falando, deem insights, falem um pouco da nossa história. Eu acho que isso é importante para quem está ouvindo e assistindo. O Serac acho que é diferenciado em relação à cultura, né? A cultura que a gente instituiu, não só no papel, não na missão, visão, valores escrito. A gente cuida das pessoas. Nós temos um foco nas nossas pessoas. Nosso maior ativo são as pessoas e, por isso, temos um time coeso, um time que luta pelos nossos ideais. Então, respondendo a sua pergunta, é essencialmente o foco e o cuidado com as pessoas que faz a gente ser diferenciado. E para você, Rony? O que o Serac tem de diferente em relação às pessoas? Cara, uma das maiores virtudes de uma empresa é ela realmente entender que qualquer resultado que se espera alcançar, ele só é possível quando você investe no desenvolvimento humano. Algumas pessoas até se confundem. Para um processo, para uma empresa crescer, eu preciso estabelecer primeiro processos, depois tratar pessoas. Como que funciona isso? E um dos diferenciais do Serac é que ele sempre começa pelas pessoas. As pessoas são responsáveis pelos resultados. As pessoas são responsáveis por aquilo que a gente espera alcançar, né? E eu costumo dizer que o maior diferencial de todos na conquista desse desenvolvimento de pessoas aqui no Serac é a forma como cada líder se preocupa com o time e como o Serac prepara os líderes, né? Porque eu falei recentemente isso, um líder ele só pode esperar do seu time aquilo que ele é capaz de entregar. E o principal foco do Serac é realmente desenvolver líderes que sejam suficientemente capazes de desenvolver melhores líderes, porque bons líderes são pessoas muito desenvolvidas, excelentes líderes são pessoas que desenvolvem novos líderes. E a liderança, ela é pautada pelo exemplo, né? Então, quando você cobra, como você falou, né? Do líder desenvolver outros líderes, ele tem que ser o exemplo dentro da organização, né? Ele tem que direcionar a organização, porque uma cultura, ela parte do dono da empresa, para depois a liderança da empresa e assim para todo o pessoal, todo o time restante.
E essa comunicação de cultura para a gente ela é muito importante, né? A gente criou essa cultura. Mas qual que é o primeiro passo? Quando a gente fala em cultura empresarial, cultura de pessoas, entender de pessoas, qual que é o primeiro passo? Eu até penso, né, que tem muito empresário que entende muito do business deles, né? Mas não entende pessoas. Espera aí, se você é contratado, seu cliente é uma pessoa, quem vai desenvolver o serviço também são pessoas, para outras pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, você precisa entender de pessoas. E como que a gente tenta melhorar cada dia mais para entendermos mais de pessoas, entendermos mais de time? O que a gente faz? E para uma empresa pequena, qual que é a etapa inicial? A etapa inicial, primeiro de tudo, é ter uma pessoa focada em pessoas. Boa. Porque o empresário ele começa pequeno e começa no core dele. Então, ele vai gerenciando todo o passo a passo do negócio dele. Então, e aí as pessoas, vou contratar um, vou contratar outro, e assim vai crescendo. Só que chega num momento que precisa de uma pessoa para fazer esse papel. Então, o empresário, às vezes, ele é bom com pessoas, ele mesmo pode começar fazendo esse papel e delegar outras coisas para outras lideranças, né? Outras pessoas de confiança. Ou, ao contrário, ele faz a parte do business dele e pega um colaborador para cuidar da pessoa. Então, esse é o início de uma estruturação de um RH, alguém focado. E esse responsável, ele vai analisar qual que é a identidade da empresa, o que a empresa procura com colaboradores, o jeito de vida que cada colaborador tem para ir inserindo isso aos poucos numa coisa um pouquinho mais robusta. Então, se a empresa é jovem e o pessoal gosta de festa, aí promove uma festa. A gente gosta, hein? A gente gosta. A gente gosta, hein? O My Coach se perde nas festas. Nossa, tá louco. Tá louco. O cara é o ícone da festa. Como diriam os mineiros, nu. Tem até a história, né, Rony? Sua primeira festa no Serac. Fala das histórias. Você tava nem bebendo, né? Eu falei assim, o que você tá bebendo? Sei lá, água, não sei o que era. Aí eu falei, não, toma, troca. Era uma saqueirinha. Era melhor, então. Melhor. Falei, não, troca, eu sei que você gosta. Ele tava tímido. E aí isso... Não, ele tá tímido até que no Seracast. Ele tá todo polido aqui. Tá todo polido. Mas isso aqui conversou com ele uns 10 minutinhos e já se solta aqui. É mó pé de valsa, né? Mas falando... Nem sabia dançar quando entrei no Serac. Né? Se não fosse o incentivo da Carla, ela é difícil para a gestão de pessoas. Ela nos gere para o lado errado da vida. Você vê, né? Esse é o grande segredo de um líder. Ele vê o seu potencial e fala, putz, o Rony é um cara que sabe dançar. Eu vou direcionar, vou colocar ele no caminho, né? Porque o líder, ele abre o caminho para que os outros passem, né? Dizem que a próxima é o axé, né? A próxima é aprender a dançar axé. Seracaxé. Seracaxé. Nossa, o nome não foi bom. Não foi bom, né? Não. Então, a gente está falando de cultura de pessoas, de entender de pessoas e implantar isso, né, nas empresas. Mas, voltando, num negócio pequeno, qual que vocês acham que é o primeiro passo, que é ter a pessoa do RH? Uma pessoa responsável e aí identifica... Faz uma pesquisa de clima, ou até, não uma pesquisa de clima formal, porque existem técnicas para isso, mas pode ser uma pesquisa conversando com o time, vendo o que pode melhorar, a parte financeira, o que pode melhorar, não só em salarial, mas benefícios ou melhorias no ambiente. Isso faz toda a diferença, né? Então, alguém preocupado em saber o que as outras pessoas acham e o que a gente pode melhorar. E aí, indo estrategicamente com o financeiro da empresa, vendo o que pode ser aplicado ou não, conforme o crescimento. Por que acontece, né? Que a gente vê muito isso. Por que acontece nas empresas do DP virar o RH virar o DP e, na verdade, o DP só faz DP e não faz RH? Por que isso acontece? Um ponto que a Carla falou que é assim, fundamental para qualquer empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, é a identificação de perfil. Eu preciso entender o que a minha empresa espera de mim, eu preciso alinhar muito bem e eu preciso direcionar pessoas que atendam exatamente isso que é o que o colaborador espera da minha empresa, né? Então, o primeiro
foco da empresa precisa ser: se eu preciso construir um prédio, eu contrato um engenheiro. Se eu preciso fazer a minha contabilidade, eu contrato um contador. Então, se eu preciso desenvolver um RH, eu preciso contratar um profissional de RH focado naquele perfil que é o perfil do meu profissional. O que está faltando dentro da minha empresa? A primeira pergunta que eu preciso pensar é: os meus colaboradores, eles são remunerados adequadamente? Se eles não são remunerados, eu preciso de um profissional com expertise em remuneração estratégica. Se a maior deficiência da minha empresa está dentro do desenvolvimento, eu preciso trazer um profissional com foco em treinamento e desenvolvimento. Se eu tenho profissionais que estão desmotivados, eu preciso trazer profissionais que tenham foco no engajamento e numa experiência do colaborador. Porque o desenvolvimento da sua empresa vai depender da experiência do colaborador e da experiência positiva, se você quer ter um resultado positivo. Ô, Rony, mas como que o empresário ele tem a clareza que ele precisa de um RH? Você falou a pesquisa e tal, mas muitas vezes entra meio que no flow, né? O operacional, porque a folha de pagamento, que é o DP, ela não pode parar. Tem obrigação, tem prazo. Então, isso acaba acontecendo naturalmente, ou fora, terceirizado, ou internamente. Mas o RH em si, para onde que você fala assim, empresário, olha para essa métrica para ver se está legal. Se não estiver legal, eu acho que você precisa de um RH. Primeira métrica que eu costumo dizer é a métrica da rotatividade. Se as pessoas não param na sua empresa, se uma pessoa sai da sua empresa, é normal. Se muitas pessoas começam a sair num período muito curto da sua empresa, já é o primeiro indicador de que algo na sua gestão está deficitário. E para a evolução de uma empresa ou para a nossa evolução profissional, nós precisamos enxergar dentro e reconhecer o que não está legal. Se as pessoas estão saindo, estão reclamando da minha empresa, eu preciso realmente gerar uma experiência melhor para os meus colaboradores. E se a experiência está envolvendo relacionamentos, eu preciso trazer pessoas de relacionamento para resolver esse problema. Se a experiência é financeira, eu preciso trazer um profissional que me traga soluções financeiras. E quando a gente fala em financeiro, não significa que eu preciso aumentar o salário todas as vezes do colaborador, mas eu preciso demonstrar para ele uma segurança financeira de que mesmo que o salário dele não seja o que ele espera, existe uma possibilidade muito grande de ascensão dentro da minha empresa. Eu preciso mostrar para ele que a minha empresa está em crescimento e que ele tem possibilidades de crescer junto com a empresa. O que não pode acontecer é a empresa crescer muito e o colaborador não conseguir vislumbrar o crescimento dele dentro do crescimento da empresa. Então, esse é um dos principais indicadores. Falando em crescimento, queria que vocês entrassem no ponto da remuneração estratégica. E não só da remuneração estratégica, mas da meritocracia. Como você utilizar o critério da meritocracia para promover um ecossistema de crescimento dentro da empresa, para atrelar a importância da meritocracia? São só critérios objetivos? Tem subjetivo? Como que isso impacta na cultura da empresa? Fale um pouquinho para a gente sobre isso. A remuneração estratégica, ela tem que estar alinhada com os seus valores e com o que você espera de entrega para o cliente, o que você entrega de diferencial, né? Então, com a sua missão, com a sua visão, a meritocracia é basicamente alinhada com isso. Então, você precisa de critérios quantitativos, sim, e subjetivos também, de relacionamento, alinhados com a sua missão, visão e valores. Esse é o primeiro ponto. Porque aí, fatalmente, como vai ter um prêmio, as pessoas começam a se adequar. Além do seu incentivo psicológico, etc., existe também um prêmio que a pessoa vai receber se ela se adequar. Então, nós fazemos as meritocracias anuais, as mensais, e temos também alguns outros adicionais, por exemplo, né, no Serac, adicionais que fazem com que a pessoa se adeque ao que você espera dela. E isso é muito importante, não só um salário fixo, porque o salário fixo vai cair lá e aí você nunca vai ver o resultado do seu esforço por estar dentro da mentalidade da empresa. Então, a mentalidade da empresa tem que estar muito ali na meritocracia. Esse é o principal ponto da remuneração estratégica. E existem diversos jeitos de fazer remuneração estratégica, né? Existe
por benefícios, tem benefícios por assiduidade. Por exemplo, se você vê que os seus funcionários estão faltando, mas estão faltando porque estão faltando, você consegue dar um benefício por assiduidade. Então, existem diversos jeitos, né, de fazer isso de uma forma legal e ter resultados atrativos para o seu colaborador. Inclusive, eu estava falando com um empresário ontem e ele me falou, nossa, estou tendo muita rotatividade de funcionários, porque os meus funcionários são bem de base e eles não param. Eles saem por qualquer R$50 a mais, ou eles saem para vender produto online e eu não sei mais o que fazer. Aí eu falei, tá, mas como é que estão os seus benefícios se ele ficar? Seus benefícios a partir de 3 meses de empresa? Como que está isso? Ah, não tem. Então, é com cultura empresarial e com gatilhos para que seu colaborador fique. Então, você tem que pensar nisso. Não é só um salário. É muito mais do que um ecossistema inteiro, entendeu? Sim. É isso que a Carla falou, é muito importante quando a gente fala em salário, em benefícios, né? E a Carla trouxe bem no comecinho da fala dela a pesquisa de satisfação. As pessoas elas sempre vão trocar de emprego por dinheiro quando a única moeda de troca que você oferece para o empregado é dinheiro. Quando você oferece salário para as pessoas, quando você oferece dinheiro para as pessoas, outra pessoa vai oferecer mais dinheiro e elas vão aceitar trocar fatalmente. Agora, quando você oferece um clima agradável, clima é algo inestimável. As pessoas elas gostam de se sentir bem no ambiente que elas estão. E isso é muito comum hoje, não só hoje, mas sempre foi muito comum, empresas que não têm um ambiente agradável para se trabalhar. Então, quando você investe em um ambiente agradável, numa cultura agradável, numa cultura que favoreça o desenvolvimento dessa pessoa, que favoreça o crescimento profissional dela e que favoreça a ascensão profissional desse profissional, aí você tem um engajamento. E o engajamento, ele torna o colaborador muito mais fiel à marca do que ao salário. Então, você consegue reter talentos quando você gera um ambiente mais agradável para os colaboradores. Eu costumo ouvir muito de empresário assim, nossa, empregado é só dor de cabeça, só tenho dor de cabeça. Só que eu penso totalmente ao contrário, né? O nosso time, os colaboradores que estão conosco ali, eles são a solução de todo o nosso trabalho, são o nosso maior ativo. Então, a gente precisa entender de pessoas, a gente precisa entender que as pessoas têm sonhos, têm medos, têm desafios, passam por problemas. Lógico que a gente não pode deixar misturar problema pessoal com uma questão empresarial, né, profissional. Mas a gente precisa entender de pessoas. E a gente falou de remuneração, de meritocracia. Você fala um negócio muito legal, Rony, que até entendendo as gerações, hoje a geração que vem está muito mais preocupada em ser do que em ter, né? Ou seja, não é só o salário que prende a pessoa, são várias coisas. E uma delas que a gente faz bastante aqui, fazia muito antes da pandemia, são as festas, né? Enquanto o empresário ele acredita que as festas corporativas são um dinheiro jogado fora, é perda de tempo, ou fazer uma festa no ano é suficiente, a gente entende ao contrário. Quanto mais festas nós fizermos, mais a gente vai integrar o pessoal. Isso é como se fosse um salário emocional. Quanto mais a gente proporcionar meritocracia com benefícios, com experiências diferenciadas, um cinema, um boliche ou viagens. A gente premia os melhores do ano com viagens nacionais ou internacionais com acompanhante. Demos 2 carros no ano passado de R$100 mil, demos prêmios de R$3 mil. Então, isso são critérios meritocráticos, porque a gente entendeu que as pessoas também são movidas a sonhos. E nós, como líderes, né, que os líderes que a gente fala estamos sempre atentos às pessoas, a gente demonstra para elas que elas podem chegar, que elas podem alcançar o sonho delas estando ao nosso lado. Ou seja, a gente vai abrir portas para elas. E isso a gente faz muito, né? A gente trabalha muito a liderança na nossa empresa. E só complementando, Johnny, a cereja do bolo, aí de tudo isso que você falou, a cereja do bolo aqui do Serac, se tiver um segredo para ensinar em relação à meritocracia, é que não é só pagar a meritocracia. Não adianta você estabelecer uma meritocracia e falar assim, vai estar no seu olerite ou no seu contra-cheque o pagamento. É preciso
o profissional ele precisa se sentir reconhecido com aquela meritocracia. E só o fato de pagar ela não é suficiente para o empregado. Então, aqui no Serac, por exemplo, a meritocracia ela é entregue presencialmente. O corpo a corpo faz todo sentido na retenção de talentos. Então, no momento que você chama e fala, olha, esse foi o melhor do ano, esse foi o melhor do mês, o melhor, esta pessoa é a referência, engaja muito mais do que o dinheiro. Então, a pessoa ela não faz melhor porque ela recebe um dinheiro ou porque ela recebe um prêmio. Ela faz melhor para que todos os outros reconheçam que o trabalho dela foi efetivo, que o trabalho dela é um exemplo. Então, esse reconhecimento é a cereja do bolo na meritocracia. É legal falar que a gente lida bastante com empresários menores, né? Que talvez não tenham essa condição de dar prêmios, isso vai crescendo ao longo do ano. Mas vamos trabalhar que não tem essa parte financeira. Mas se um analista receber um elogio e você não elogiar na frente de todo mundo, você está perdendo o seu colaborador. Você pode, isso não te custa absolutamente nada. Exatamente. E a pessoa vai ficar extremamente agradecida por esse reconhecimento. Então, se a gente for dar um primeiro passo para o reconhecimento, né, que essa é a pauta, é simplesmente elogiar. Elogiar em público, aquela velha máxima de elogiar em público e criticar no particular. Criticar no privado. Mas, exatamente. Então, se você não está fazendo isso, você já tá um passo atrás. E isso não custa nada. Então... E as pessoas querem muito reconhecimento, né? As pessoas, no que elas fazem, elas se preocupam com o reconhecimento. Porque até o próprio nome, é a frase que a pessoa mais gosta de ouvir. Então, imagina num universo nosso hoje de 250 colaboradores, não importa, o que a Carla falou faz total sentido. Você tem um colaborador, ele precisa ser reconhecido. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Todo mundo gosta. Então, por que a Carla mencionou isso? Porque ela entende de pessoas, o Rony entende de pessoas. E a gente ainda tem como uma empresa que está crescendo, né? Porque se você não está crescendo, você está morrendo, a gente tem muito para melhorar. E falando nesse ponto de reconhecimento, nesse ponto do colaborador querer fazer mais, isso é cultura. Para mim, a cultura é quando o dono sai da empresa e a empresa continua perpetuando os valores, a missão. A gente vê pela própria Disney. O que a Disney faz com os funcionários dela é cultura. A cultura continua ali, a cultura continua sendo vivenciada, passada. E isso transcende qualquer resultado aí que você pensar que possa ocorrer. Se você pensar que a sua empresa tem um valor muito forte, tem uma missão, um propósito muito bem definido e uma visão, que é um direcionamento. Porque isso vem também de pessoas, né? Se você vai falar para uma pessoa, onde você vai chegar? Você precisa ter um direcionamento. Onde você vai chegar comigo? Aqui, ó. Você vai chegar comigo aqui, ó. Aqui, ó. Será que sabe onde vai chegar? Você quer estar comigo? Quero, então bora. Ah, não quero. Poxa, muito desafio, muito trabalho. Não, tranquilo. Você pode ser feliz em outro lugar. E isso é de pessoas, porque as pessoas são diferentes, né? Aquele ditado, né, Johnny, que as pessoas costumam dizer, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Então já começou errado. Se você é um empresário e está achando que os seus colaboradores são ratos, é porque você está recrutando errado. Então comece recrutando pessoas melhores do que você para quando você sair, os gatos fazerem a festa dentro da sua empresa. Né? Exatamente. Mas e se você se achar um empresário gato? Nossa, aí só se eu for o empresário. Cara... Esse cara tem uma autoestima absurda. Leonino. My coach. O cara tem uma autoestima absurda. Leonino com ascendente leão. Puts. Então não foge. Mas é exatamente isso, né? O funcionário, o time, ele tem que ter aquele sentimento de pertencimento, né? Sentimento de intraempreendedor. Mas eu não tenho empresa. Cara, você pode ser intraempreendedor. Você pode empreender dentro da sua empresa. Você pode ser líder, influenciando, motivando e não ter uma equipe, né? Você pode ter a postura, porque a gente aprende que você tem que pensar primeiro antes de você ser. Você tem que pensar, sentir para agir, para ter um resultado. Então, por que você não começa pensando como um empresário pensa? Por que você não começa pensando positivo? Por que você não começa pensando como um empreendedor? Porque assim o seu resultado vai mudar. E muita gente entra nas empresas, e isso acontece também no Serac, a pessoa entra para fazer o que é para ser feito ali, para ser trabalhar no horário de trabalho, não fazendo nada além do que é pedido e tal. E qual que é o resultado que essa pessoa pode ter no futuro?
o mesmo, porque a insanidade é você fazer a mesma coisa querendo resultados diferentes, já dizia o Einstein. E você falou de pessoas do Benchimol, né? O Benchimol fala que o segredo do sucesso, o Benchimol, para quem não sabe, é o dono da XP, foi ele ter se juntado a pessoas melhores do que ele. O empresário, ele se acha muito... Normalmente ele é egocêntrico, ele é aquela pessoa que é o alfa de toda a relação, eu sei fazer tudo, eu sou o melhor em tudo, mas não é isso. A gente percebe aqui que eu sou melhor em algumas coisas que vocês não são e vocês são melhores em algumas coisas que eu não sou, e a gente faz isso com toda a empresa, né? Querem comentar um pouquinho sobre isso? Sim, um lance de um empresário que tá em ascensão é aceitar as opiniões, né? Se você é um empresário fechado, assim, você só vai no seu e você não agrega. E aí, mesmo que você fale, dá ideias, mas você não aceita nenhuma ideia e não coloca essas ideias em prática, também isso vai acabando, né? O empregado fala, nossa, eles aceitam minhas ideias. Aí vai dar uma ideia, não. Dá outra ideia, não. Vai outra ideia, não. Nunca mais ele vai parar, ele vai morrer. Fechou aí as ele portas. A chaminha vai... Aqui a gente precisa colocar fogo, né? Aqui é fogueira. É o que aconteceu basicamente com o Flutter, né? Muitas empresas começaram a receber ideias de vamos desenvolver aplicativos com Flutter, enfim. Não, nós vamos desenvolver apenas de forma nativa, enfim. E, de repente, surgiu o Nubank aceitando e trazendo opiniões de colaboradores, e foi uma empresa que explodiu, e hoje existe uma dificuldade muito grande de algumas empresas de recrutar desenvolvedores, exatamente porque o foco da maior parte dos desenvolvedores é trabalhar em empresas como o Nubank, como outras empresas que aceitam a opinião. Que tem experiência, né? Tem uma experiência, é uma empresa fantástica, aceita o diálogo e a discussão entre colaboradores ali de uma forma muito positiva e, ao mesmo tempo, evolui tecnologicamente. Aí a gente vê os avanços que a empresa conseguiu absorvendo opiniões dos próprios colaboradores, né? Você citou o Nubank, né? As próprias empresas grandes como Apple, Disney, Google, Facebook foram as empresas que a gente chegou a mapear no passado em relação à cultura. E a gente entende aqui que o caminho deixa pistas, né? Você precisa modelar empresas de sucesso, pessoas de sucesso. E até para o pequeno empresário que nos ouve, para que ele tenha confiança, muitas vezes ele precisa confiar por espelhamento, né? Que é aquela confiança que você adquire numa pessoa, numa outra empresa, ou em alguém que fez aquilo dar certo, antes que você confie em si mesmo. Então você fala, poxa, se aquele cara, aquela empresa fez isso, eu também posso fazer. Essa é a confiança por espelhamento. Sim, e quando você falou de festas, Júnior, só para fazer um link entre festas e intraempreendedorismo que a Carla falou. Tá difícil essa palavra hoje. A palavra tá difícil, vamos mudar. Da sopa de letrinhas. Quando você fala em festas, as festas elas não precisam ser todas patrocinadas pela empresa. Muito pelo contrário. Quando você estimula as pessoas da sua empresa a se reunirem e se divertirem juntas, elas mesmas começam a criar festas corporativas, festas colaborativas. Encontros extraoficiais, happy hours. Happy hours, enfim. São coisas que não custam para a empresa, mas que geram uma aproximação dos colaboradores. E quando você tem uma aproximação dos colaboradores, você começa a ter um nivelamento de ideias e de pensamentos. E aí você tem uma empresa mais engajada e profissionais que colaboram uns com os outros. Demais isso. E, queria até falar que Carla e Rony são mentores da nossa imersão, do Missão Contador, que vai ocorrer nos dias 20 e 21 presencialmente em São Paulo. As inscrições já estão abertas, as vagas são limitadas. Então, se você tem interesse, www.missãocontador.com.br. E Carla, Rony, obrigado aí pelo papo do Seracast. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, até para a galera que tem interesse na nossa imersão ou que querem procurar vocês nas redes sociais também. Deixa uma mensagem final aí. E até para falar da experiência que as pessoas terão, né? Porque nós não só ministramos tudo que a gente aprendeu, vivenciou, fracassou e deu certo aqui no Serac, como também nós trocamos, tem muito networking, né? A gente almoça junto com a galera, a gente tem happy hour. Então isso é muito importante, essa troca, né? Para a gente trazer novos contadores em realidades diferentes. Pessoas com pequenas empresas, com poucos funcionários e grandes empresas. Fala um pouquinho, deixa uma mensagem final aí para a galera.
nós pincelamos aqui um pouquinho do que a gente fala lá na imersão, mas a gente bota na prática mesmo algumas ideias para vocês aplicarem no dia a dia. A primeira edição foi muito gostoso, porque algumas coisas que para a gente é tão natural, para outras pessoas é sensacional. É legal, é bonito de ver e eu particularmente adoro compartilhar experiências e erros e acertos. Então vai ser muito bacana falar de pessoas. É uma tarefa difícil, não é fácil não, mas a gente consegue com muito amor e dedicação à profissão que a gente exerce. Então esperamos vocês lá, né, Rony? É isso aí. Nós sentimos assim que nós estamos falando de relacionamento de casal quando a gente fala de relações humanas, né, Carla? Porque todo relacionamento profissional ele é muito parecido, né? Quando você aprende que você precisa reconhecer a sua esposa todos os dias e fazer um elogio, mostrar que você está vendo ela, é o mesmo pensamento profissional, né? A gente precisa reparar os profissionais, a gente precisa entender e aí a gente dentro da imersão, nós ensinamos como reparar o colaborador, como entender o seu colaborador e o que ele pode te entregar a mais. Coisas que você ainda não viu nele e que está lá no fundo só esperando você se desenvolver para desenvolver o seu colaborador. Então, vale muito a pena conhecer. Exatamente. E para me seguir nas redes sociais, @soucarlamartins. E @Rony Varela. Não é @mycoach, é @Rony Varela. Gente, muito obrigado. Seracast terminando por hoje. Chama e vamos nos ver aí nas redes sociais, no Missão Contador com Carla Martins e Rony. Valeu! Uhul!